Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Espero que estejam todos muito felizes, saudáveis, seguros. Aqui quem fala é o professor Bruno, da disciplina de arte. Estou aqui com minha colega Jéssica. Tudo bem, Jéssica? E nós hoje vamos apresentar um tema que seria a terceira parte do movimento realista. Nossa terceira aula relacionada a este tema, para a gente concluir de vez esse movimento tão importante para a história da arte. Mas antes, vamos para os nossos objetivos da aula de hoje. Vamos lá. Então, os objetivos: analisar o realismo na escultura, que a gente não viu a relação com a escultura ainda, o teatro, que a gente também não abordou, e a parte brasileira. Será que esse movimento ele se manifestou no Brasil? Não é verdade? Conhecer os artistas Auguste Rodin e Almeida Júnior, identificar as características escultóricas, cênicas e da versão brasileira do realismo, ok? Então, vamos às nossas perguntas propositivas para a gente começar, né, já colocar nos trilhos da nossa aula. A obra ao lado, né, o que ela passa para você? Né? O que você acha que essa personagem está pensando? Lembrando que a palavra personagem é um substantivo feminino, né? Então, o que é esse personagem que está pensando? O que será que está na cabeça dele? Tá? Então, essa obra chamada O Pensador, ela traz diversos relatos, diversas histórias que a gente vai abordar daqui a pouco, tá? Então, a gente começa falando da escultura para a gente chegar ali no Pensador, tá? O escultor procurou recriar seres tais como eles são. Além disso, preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Então, assim, o artista aqui em questão é o francês chamado Auguste Rodin. É a representação escultórica do movimento realista. E a gente tem que lembrar por que o realismo surgiu. Vamos lá relembrar brevemente o que a gente já abordou nas duas aulas anteriores. Tá? O realismo surgiu como consequência histórica da Revolução Industrial, que teve a sua relação com o trabalho, que saiu da manufatura e foi para a maquinofatura. Houve um êxodo rural, pessoas vindo do campo, procurando melhores condições de vida nas grandes cidades. As cidades urbanas, por consequência, tiveram que crescer, o número de casas aumentou, o número de indústrias aumentou, e o realismo surgiu com isso. A arte, ela sempre vai ser uma consequência do momento histórico em que ele vive. Tá? Tanto que quando a gente estuda história, como que a gente faz para estudar história visualmente? A gente sempre utiliza uma obra de arte ou algum registro fotográfico, algum documento. Mas a obra de arte, ela é uma fonte histórica. Tá? Então, ela é uma relação com a história, beleza? Então, a obra que tem aqui ao lado, a gente chama de busto. Em escultura, a gente chama de busto, porque não é o corpo inteiro. Você tem só um pedaço, né? Geralmente, esse tipo de obra é feito para ornamentar praças. Vocês já devem ter visto em praças o rosto de alguma figura política e tudo mais, né? E ela foi rejeitada no Salão de Paris por 2 vezes. Tá? O Salão de Paris é uma exposição muito importante que acontece em determinados momentos da história, na qual selecionam os melhores artistas segundo os critérios dos juízes, dos jurados da época, né? E Auguste Rodin foi reprovado 2 vezes pelo seguinte motivo: a obra em questão, esse busto, era demasiadamente real. Como assim demasiadamente real, professor? É porque ele não idealizou na escultura um personagem, uma personagem. Tá? Ele tentou mostrar o rosto calejado, com as suas rugas, com as suas imperfeições. Então, é um rosto que traduz a realidade humana, não é um rosto idealizado. Tá? Não é algo como, por exemplo, no Renascimento era feito por Michelangelo, ou no Barroco era feito por Bernini, que você tem um personagem histórico que mais parece um deus, tá? Tem a pele lisa, tem um semblante perfeito, tem o corpo com os músculos proporcionais. Aqui não, aqui você tem a realidade nua e crua, como o realismo propõe, ok? Então aqui a gente tem a fotografia do Auguste Rodin, tá? E aqui uma breve biografia, né? Estudou anatomia humana para utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Então, o estudo da anatomia, o que é a anatomia? É o estudo do corpo humano, né? Os médicos fazem muito uso desse estudo.
E você tem como saber onde é um músculo, como é uma ruga, né? Então uma marca de nascença, por exemplo, né? Aos 18 anos de idade começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na elaboração de esculturas em bronze. Então, esse artista, ele é conhecido por tratar com realidade os seus personagens, e ele também era conhecido por exigir muito dos seus modelos. Então, muitos dos artistas contratavam pessoas, certo, para posarem na frente dele com determinadas poses. Tá? E ele esculpia ou pintava o que ele estava vendo. Tá? Então, ele exigia posições dos personagens, dos modelos, que eram bem exigentes, que causavam cãibras, que causavam desconforto. Ele era bem conhecido de exigir muito dos modelos, e os modelos até evitavam aceitar o contrato de trabalho com ele por conta disso. Né? Então, era um grande admirador de Donatello e Michelangelo, da Renascença. A princípio apreciava os aspectos naturalísticos e no segundo a dramaticidade. Devido à miopia, ele não conseguia ver as figuras e as palavras do quadro negro. E aqui é uma representação da Guerra dos 100 Anos, na qual um importante porto no Canal da Mancha ficou sitiado. Então você tem aqui a expressividade, a movimentação, o realismo na cara das pessoas, na sua expressão de terror, de tristeza, de desamparo. Ok? Então vamos à nossa primeira perguntinha, meus queridos. Vamos lá. Quais eram as premissas técnicas e ideológicas por trás do trabalho de Auguste Rodin? Vamos lá. Gente, se vocês prestaram atenção no que eu falei, vocês chegam à conclusão de que as premissas técnicas e ideológicas
estavam relacionadas ao movimento realista tal como ele é. Retratar a realidade nua e crua, com seus defeitos e imperfeições no rosto, no corpo, sem romantizar, sem idealizar. Então, uma escultura da realidade, tal como ela é em relação ao seu corpo. Beleza? Vamos seguindo e a gente vai para a parte cênica. Lembrando que quando a gente fala cênico, a gente está falando uma relação ao teatro. Teatro e cênico seriam a mesma coisa, ok? E o teatro, tal como a arte visual, ele tem seus períodos e seus movimentos. E muitas vezes eles andam de mão dada, tanto a arte visual quanto o teatro e outras linguagens, como música, dança. Às vezes eles se encontram e falam a mesma língua. No caso, o teatro também passou por um momento que era o teatro realista. E como a gente já cansou aqui de falar, logicamente a gente chega à conclusão que o teatro realista vai exibir peças não idealizadas, peças que mostrem para o seu público a realidade tal como ela é. Você deve estar cansado de ouvir eu falar isso, mas é o que é, tá certo? Então vamos lá. O teatro também teve sua ala realista, assim dizendo, né? A tarefa do teatro realista era mostrar para a sociedade aquilo que ela não gostaria de ver, mostrar através do espetáculo cênico a desigualdade social e a relação íntima entre o indivíduo e a sociedade, transformando o teatro no que eles chamavam na época de teatro útil. Então, o teatro útil, né? Porque tem que passar uma mensagem, uma reflexão. Tá? Então, é muito importante, é bem interessante. A gente também tem um exemplo de Bertolt Brecht, que foi o criador do teatro épico, que é uma relação com o teatro realista também, né? Então você tem um teatro na qual as pessoas, quando vão assistir esses espetáculos, elas não vão lá para sorrir, elas não vão lá para ficarem felizes, elas vão lá para refletirem e às vezes saírem de lá tristes. Porque era para mostrar a realidade. No teatro épico do Bertolt Brecht, por exemplo, ele começou uma coisa que hoje é bem comum no cinema, por exemplo, mas ele começou isso daí, que foi a quebra da quarta parede. Né? O que seria a quebra da quarta parede? O ator e a atriz estão aqui atuando, do nada ele para, olha para o público e conversa com o público. Né? O que seria, entre aspas, essa quarta parede? Como se fosse uma parede ilusória. Porque normalmente num espetáculo teatral ou num filme, o ator e a atriz continuam atuando e ignora a presença do público ou do espectador, como se ele não existisse. Quando quebra-se a quarta parede, você interage com o público e você vê que ele existe. Então você conversa com o público. Então o teatro épico ele começa com essa técnica da quebra da quarta parede, simplesmente para quebrar o ritmo. Então o pessoal, os espectadores estão ali já criando um sentimento com a obra, quebra a quarta parede para quebrar, porque esse sentimento não é para ter sentimento, é para ter a reflexão. Deu para entender? Então seguimos, tá? Então, segunda questãozinha. Quais são as características do teatro realista? Responda lá para mim.
Gente, vamos lá. Respondendo a questão. As características do teatro realista é apresentar espetáculos que não sejam idealizados, romantizados, que façam com que os espectadores, os visitantes, saiam de lá com reflexões em relação à sociedade tal como ela é, com as suas imperfeições, com os seus defeitos, com os seus problemas sociais. Beleza? Em específico, dando um parênteses, dando uma aura para o Bertolt Brecht com seu teatro épico. Beleza? Seguimos. Aqui a gente cai no contexto brasileiro. Será que o Brasilzão, ele pegou o realismo? Pegou sim. Inevitavelmente, as coisas, as inovações, os movimentos, as revoluções, elas chegam com um certo delay, com um certo atraso aqui no nosso país, no continente americano, na América do Sul. Tá? Então, o processo de industrialização ele vai vir um pouco depois, relações de movimento vêm um pouco depois, então é natural que as coisas venham para cá, mas com um certo atraso. Então, como representante do realismo, nós temos Almeida Júnior. E, gente, olha a obra do cara. O cara não deixa a desejar em questões de técnica para nenhum francês ou para nenhum inglês pré-rafaelita. O cara é bom, tá? Então, no início da sua carreira, realizava pinturas sacras sobre a encomenda do padre Miguel Corrêa Pacheco. A relação da religião aqui na arte brasileira, ela sempre foi muito íntima, tá? O Brasil, no século XIX, por conta da vinda da corte portuguesa e seus movimentos históricos, a independência do Brasil e tudo mais, ela sempre teve muito íntima com a religião, com o catolicismo de Portugal. Era muito forte o ideal barroco e tudo mais, né? Então, inevitavelmente, a igreja era um grande mecenas, um grande investidor, um grande patrono das artes, né? Então, inevitavelmente, os artistas ganhavam dinheiro com isso, né? Que futuramente conseguiu fundos suficientes para o futuro artista conseguir terminar seus estudos no Rio de Janeiro, blá, 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 tá? Então, assim, o cara era tão bom que ele chegou a chamar a atenção de Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, que o imperador financiou o trabalho dele, financiou os estudos do cara. O cara era muito bom mesmo, tá? E ele fez estudos, por exemplo, na França. Olha essa obra que fantástico, né? Qual que era a temática da obra de Almeida Júnior dentro do aspecto realista? Era tratar a vida do sertanejo, né? Então, na sua simplicidade. Ele realizou outras obras de retratos importantes, mas essas aqui são as que mais chamam a atenção pelo seu caráter realista, a simplicidade do sertanejo brasileiro. Tá? Infelizmente, Almeida Júnior acabou falecendo muito jovem, por motivos passionais. Ele se relacionou com pessoas que já tinham compromisso e isso acabou gerando dor de cabeça para ele e ele acabou sendo assassinado por causa disso. Né? E a sua grande obra seria o Caipira Picando Fumo. Olha, é um retrato de uma pessoa que a gente não faz ideia o nome, mas esse anonimato, essa pessoa, ela representa toda uma classe de pessoas, todo um grupo de pessoas que seria o personagem sertanejo, né? Na sua simplicidade, nos seus calos nos pés, descalços ao chão, tá? Com a sua casinha de pau e pique atrás, de bambu, de madeira com barro, descascada, trazendo a simplicidade. E ali picando o fumo numa atividade pequena de lazer num tempo que ele possa ter. No seu rosto, avermelhado por conta da queimadura do sol, né, a exposição ao sol diário na realidade do campo, as suas roupas maltrapilhas, toda a simplicidade. Então, a preocupação de Almeida Júnior de tratar cada detalhezinho, trazendo o povo sertanejo brasileiro, ok? Nossa terceira e última questão. Cite a temática mais recorrente utilizada em trabalhos de Almeida Júnior. Já voltamos.
Gente, voltando aqui. Então, qual é a temática mais recorrente no trabalho de Almeida Júnior? Bom, se vocês repararam no que eu disse, seria essa importância que ele dá à realidade do sertanejo brasileiro. Ele gosta de mostrar em seu realismo, na técnica de pintura, a realidade do sertanejo brasileiro. Beleza? Então, o que é que nós vimos na nossa aula de hoje, nossa última aula sobre realismo? Analisamos o realismo na escultura, no teatro e a sua vertente brasileira. Conhecemos os artistas Augusto Rodin e Almeida Júnior. Identificamos as características escultóricas cênicas e da versão brasileira do realismo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Da mesma forma que eu gostei de preparar ela, de escrever ela e de apresentá-la para vocês, ok? Nos vemos na próxima. Tchau!